Eu queria te perguntar, eu introduzi esse assunto porque eu queria matar minha curiosidade do que é a religião como fenômeno. Por que a humanidade criou isso e por que não importa onde tu for de civilizações humanas, alguém vai ter chegado nessas conclusões ou imaginado isso, né? Há muitas explicações para isso. Por exemplo, a explicação dos mitos. Então, quer dizer, não se sabe exatamente por que o ser humano criou os mitos. Por que todas as culturas têm mitologia. Porque os mitos se encontram. Às vezes falam dos mesmos temas, sei lá, dilúvio, né? Tem várias culturas que têm um evento de dilúvio, que a terra toda se encheu de água e tal. O Campbell vai falar que isso é coisa do inconsciente coletivo, do Jung. Então, a gente tem, sei lá, alguns arquétipos na nossa cabeça que faz a gente pensar mais ou menos do mesmo modo, né, no nosso subconsciente, e não importa onde a gente esteja. Há outros, por exemplo, o Mircea Eliade, que é um outro estudioso de mitos, que ele fala que não, que mito é verdade mesmo, que aconteceu, que o mito é uma verdade com roupa de festa. Então, assim, aquilo aconteceu mesmo, mas a gente não sabe como. E a maneira que a gente tem de interpretar isso é metaforicamente, né? Então, sei lá, pega lá os primeiros versículos do Gênesis, eu sempre repito isso, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz, primeiro dia, tal. Do ponto de vista racional, não faz o mínimo sentido. Se você pegar isso aí e ler, havia trevas sobre a face do abismo. Que abismo? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Que águas? Não faz sentido nenhum. Mas a gente entende o que ele está querendo dizer. Então, imaginativamente faz todo sentido. Mas racionalmente não. E aqui tratando aqueles primeiros versículos da Bíblia como uma espécie de mitologia também. Né? De uma descrição imaginativa do princípio das coisas. Então, o que o Eliade vai dizer é que os mitos são isso mesmo. É quando o sagrado penetra no mundo do humano e transforma, cria as coisas. Então, o mito sempre trata dos fundamentos das coisas. E a religião, ela nasce da organização e da ritualização de determinados mitos. Então, para um exemplo que é, entre aspas, mais tardio. Quando o povo vai sair do Egito, né, da escravidão do Egito, e tem lá aquela briga do Moisés com o faraó, e aí Deus fala para ele, fala para passar sangue no umbral das portas, porque à noite vai passar o anjo da morte e tal, e quem tiver com sangue na verga da porta não vai morrer. Eles fazem isso e se transforma no quê? Na Páscoa. Então eles vão ritualizar isso e vão repetir isso aí, né, depois pro resto da vida, como uma relembrança de quando isso aconteceu. Agora você imagina, assim, né, e que me perdoem os religiosos, mas eu estou tratando o texto bíblico como alguém da filosofia nesse momento. Então, você lendo aquilo, você pensa assim, 1000 anos depois, a pessoa que lê aquilo, né, pode até achar que aquilo não aconteceu daquele jeito. O mar abriu e o povo passou. Então, tudo aquilo é um modo metafórico de explicar a retirada do povo de Israel do Egito, né? O modo extraordinário ou maravilhoso que Deus agiu para libertar o povo. E como daquilo ali criou-se uma série de rituais, né? Uma série de ritos para rememorar aquele ato fundador. Então a Páscoa é um ato fundador de libertação. Então eles vão repetir aquilo para sempre lembrar. É igual a gente comemorou Ano Novo, né? Que hoje perdeu o sentido original, mas assim, o que é comemorar Ano Novo? É lembrar que um dia o mundo existiu, né? Não existia, agora existe. Então vamos comemorar mais um, né? É verdade. O aniversário é a mesma coisa. Eu comemoro meu aniversário porque eu lembro do dia que eu nasci, né? Mais um ano. Não é mais um ano. Você está lembrando o primeiro ano. Né? Deveria ser isso, né? E um dia talvez tenha sido. Tu não existia e passou a existir. Então os mitos são isso, né? Os mitos são a descrição de como as coisas vieram a existir. Tudo. Né? Os costumes, a moralidade, os relacionamentos, a própria religião. Então o mito são os acontecimentos fundadores das civilizações. Como é que a cultura nasce, né? Tudo parte dessa perspectiva
imemorial, né? O Eliade fala uma coisa que aconteceu in illo tempore, ele escolhe um termo latino, né? Então, antes dos tempos isso aconteceu. Mas, de alguma maneira, a gente se apropriou disso, e aí, né, alguns vão dizer, não, por revelação mesmo. Então, o ser humano, de repente, encontrou a maneira de contar esse acontecimento fundador através de um recurso metafórico. Né? Então, pode ter sido que, sei lá, por exemplo, o cara estava dormindo e ele teve essa história na cabeça dele e escreveu. Por exemplo. Ou ele observou uma história acontecendo e criou a partir desse fato. Por exemplo, também. São duas visões que são aceitas, né? Estão dentro das visões que existem a respeito do que isso é. Um exemplo que eu sempre gostava de dar, meio bobo assim, mas assim, imagina que um dia eu tô sentado na porta da minha casa e aí passa um sujeito correndo. Mas um sujeito correndo de verdade, assim, como se fosse, sei lá, um Usain Bolt, né? Na minha frente. Eu olho aquele troço e falo, meu Deus, o que é isso aqui? O que passou aqui agora, né? Nunca vi ninguém correndo desse jeito e tal. Eu fico muito admirado daquilo. E, de tão admirado daquilo, eu escrevo um poema. Pô, eu tenho que escrever sobre isso. Não é possível que um sujeito corra daquele jeito. Aí eu vou lá e escrevo, né? Porque diante de mim estava um homem e ele tinha asas nos pés e ele flutuava no chão, né? E o seu cabelo era esvoaçante como fogo e tal. E blá, blá, blá. Escrevo um poema belíssimo lá e tal, e, né? Então, para mim, é um acontecimento. Passou um fulano. Né? E eu usei o recurso da literatura, né? Da metáfora, para descrever aquilo com o espanto, né? O mirandum, como diz o Aristóteles, daquele acontecimento. Tá, esse poema fica lá em algum lugar, sei lá, publica, não sei o quê. Tá, e um dia o mundo acaba, tudo é soterrado, sei lá o quê, e esse poema se perde em algum lugar, né? E daqui 2.000 anos, sei lá, 3.000 anos, alguém encontra um papiro fossilizado em algum lugar e olha aquilo e fala, uma pés com asas e um cabelo que pegava fogo. Ué, né? Não tem ninguém aqui com asa no pé, não tem ninguém aqui com o cabelo pegando fogo, só pode ser um deus isso aqui. Então aqui, ó, tinha um deus há 3.500 anos atrás que tinha asas nos pés e tinha cabelo de fogo. Olha que extraordinário. Então, é um exemplo meio bobo assim, mas eu acho que foi mais ou menos assim, né?